Bom dia e boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. E nós vamos continuar a falar sobre repertórios culturais. E hoje o tema do qual a gente vai falar é meio ambiente e sustentabilidade, certo? Essa palavra aqui, ó, sustentabilidade, é uma palavra, vocês já ouviram falar disso? É uma palavra com a qual todos nós devemos estar familiarizados, certo? O que vem a ser sustentabilidade? Toda vez que a gente pensa em meio ambiente, que a gente pensa em lixo, né, em agressões ao meio ambiente, a gente pensa numa forma assim de o que fazer com tanto lixo? E a grande verdade, o que acontece? A questão não é você saber o que fazer com o lixo. A questão é, você tem que produzir menos lixo. E como é que você produz menos lixo? Consumindo menos, certo? Então, por exemplo, tinha uma época nas escolas, não sei se vocês pegaram essa época, que as escolas começaram a fazer puff de garrafa PET, certo? Todas as escolas começaram a fazer puff com garrafa PET, porque não sabia mais o que fazer com garrafa PET. E daqui a pouco, o que aconteceu? As escolas não sabiam o que mais fazer com tanto puff. Isso significa o quê? Quanto mais você tenta aproveitar um lixo que é feito na natureza, jogado na natureza, vai chegar um ponto que ainda que você utilize aquele lixo para fazer outra coisa, vai chegar um momento que essa outra coisa também vai estar em abundância. Então a questão de sustentabilidade passa por isso. Nós devemos consumir menos. A pergunta não é o que fazer com o lixo, mas é consumir menos. Então a sustentabilidade passa por isso. Ser sustentável. Então quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa na fábrica que está jogando fumaça na atmosfera. Tá, mas se lá na sua casa você usa a mangueira como vassoura para lavar a calçada, você também está agredindo o meio ambiente. Então sustentabilidade passa por todos. Então o Enem vai falar disso, pode falar disso no tema de redação, como toda prova, ela pode falar disso. Certo? Um outro tema aqui, ó. Aqui eu vou... Então hoje nós vamos trabalhar com o eixo meio ambiente e sustentabilidade. Certo? Dentro desse eixo aqui, a gente tem uma série de temas que podem aparecer. Então o primeiro tema que pode aparecer aqui, ó, mobilidade urbana sustentável. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana vem da ideia de que todas as pessoas que circulam dentro de uma cidade, elas têm o direito de andar livremente por essa cidade. Seja andando de carro, seja andando de bicicleta, seja andando de cadeira de rodas, seja andando com um carrinho de bebê, com um carrinho de mão. Por onde você andar por essa cidade, tem que ter condições de você transitar. E, além de tudo, ter meios de transporte público eficiente. Isso é mobilidade urbana, né? E para isso as ruas também precisam estar de acordo. Perigo das secas e escassez da água no Brasil, né? Então você vê que o Brasil tem dois problemas bem opostos, né? Ano passado a gente teve toda aquela questão lá das chuvas no Rio Grande do Sul, só que por outro lado você tem várias regiões do Brasil onde existe a seca, tá? Aqui o que eu falava agora há pouco, né? Problemática do descarte do lixo no Brasil, que também é um problema. Desmatamento na Amazônia, então a gente pode falar tanto de desmatamento na Amazônia quanto do Pantanal. A importância da preservação do meio ambiente, consciência ambiental e ativismo ambiental, que é o que eu falava agora há pouco. Então, o meio ambiente é uma responsabilidade de todo mundo, não é só de grandes empresas, de grandes corporações. Alteração climática e aquecimento global. Esse é um tema bastante recorrente, né? As questões climáticas, né? Um estudo científico que gera bastante debate, bastante polêmica, que diz o quê? Que o ser humano, dada a poluição que ele faz, dada a liberação de gás carbônico que ele faz na Terra, dos combustíveis fósseis, né? Os carros, as fábricas, né? E tudo que a gente consome, faz com que mais gás carbônico seja gerado na Terra e que por causa disso a Terra estaria mais quente do que deveria estar por ação humana. E isso seria uma das explicações para você ter, por exemplo, excesso de chuvas, derretimento de geleiras, né? E, enfim, o próprio desmatamento também acarretaria nesse fato da Terra estar mais quente, certo? É um assunto bastante polêmico,
Tem um cara, vocês podem procurar ele no YouTube depois, chamado Ricardo Felício. Anota esse nome, Ricardo Felício. O Ricardo Felício é talvez o único estudioso brasileiro que eu conheço que ele contradiz o aquecimento global. Por que o aquecimento global é polêmico? Porque o resto do mundo, você pega, por exemplo, lá, Estados Unidos, Austrália, China, França, todos esses países, eles sempre poluíram quanto quiseram, certo? E aí eles chegam em países como o Brasil, onde tem a Amazônia, onde tem o Pantanal, e ele fala para esses países se unem e falam para o Brasil, ó, vocês precisam parar de produzir porque a terra está muito quente, nós estamos acabando com as nossas florestas e coisa e tal. Então, há uma teoria que diz o seguinte, que esse falatório todo em torno do aquecimento global seria, na verdade, para frear a produção, a riqueza de países que produzem muito, né? E no caso do Brasil, né, você sabe que a pecuária do Brasil, a agricultura e a pecuária do Brasil, a gente exporta carne e legumes para o mundo todo. E isso seria uma dos agravantes, né, para o aquecimento global. Então é uma teoria bastante discutida. Tem um outro documentário bastante interessante também, que chama-se A Farsa do Aquecimento Global, que ele explica exatamente isso, né, que talvez o aquecimento global seria, né, uma tentativa de frear aqueles países que estão em desenvolvimento. E sobre teorias científicas, né, você tem que sempre lembrar que uma teoria científica, ela é o que, na verdade? Ela é um consenso entre um grupo de cientistas. Né? Não significa que os outros cientistas que não participaram daquilo concordam exatamente com o que está sendo falado. Comércio ilegal de animais silvestres, né, também é um tema recorrente, né? A gente, no terceiro ano, trabalhou esse tema recente ainda. Certo? Então, esses são os possíveis temas que poderiam surgir dentro do eixo meio ambiente. Certo? Vamos para o próximo. Mais outra lista de temas aqui, ó. Tráfico de animais, que eu já falei. Poluição dos solos e uso dos agrotóxicos. Esse é um tema bastante polêmico, né? Ano passado, retrasado, na verdade, né? Teve uma grande polêmica em torno da ex-ministra da Cultura, Tereza Cristina, que é aqui no Mato Grosso do Sul, que ela teria liberado agrotóxicos muito poluentes, né, que são proibidos no resto do mundo e que aqui no Brasil foram liberados, que poderia estar contaminando o solo. É uma polêmica bastante interessante também. Desenvolvimento econômico sustentável, que é isso que eu falei para vocês agora há pouco, a gente precisa consumir menos. Desafios de implementar a educação ambiental no Brasil. Esse é um tema que é muito recorrente nas nossas escolas, né? Volta e meia vocês estão envolvidos em alguma coisa relacionada ao meio ambiente dentro das escolas, né? Não sei se vocês já perceberam. Então ali tem uma tentativa aqui na nossa escola, por exemplo, de fazer uma horta, volta e meia surge algum projeto relacionado ao meio ambiente. Isso ocorre não somente porque a escola quer trabalhar isso. Existe uma pressão internacional no Brasil, e isso vem para o MEC, que vem para a Secretaria de Educação, que vem nas escolas, que chega em vocês. Que a ideia de meio ambiente precisa trabalhar nas escolas para que isso seja introjetado na cabeça das crianças, dos jovens, que são vocês, para que no futuro vocês sejam adultos que não poluam o meio ambiente. Né? Então, por isso que volta que a gente fala de meio ambiente. Efeitos da falta de proteção ambiental, aumento das queimadas no território brasileiro. Então, ano passado vocês ouviram bastante falar. Todos os anos a gente ouve falar bastante de incêndio no Pantanal. Tem um documentário no YouTube, que acho que é Antes que o Pantanal Acabe, uma coisa assim. Um documentário que o cara foi lá no meio das queimadas, assim, e filmou tudo pegando fogo lá, foi até reescrevido, bem interessante, que fala exatamente das queimadas aqui no Pantanal. Né? Os desastres ambientais, né? A gente teve toda a questão do Rio Grande do Sul ano passado, teve aquele caso de Brumadinho também. Desenvolvimento de cidades sustentáveis. Então tem cidades do Brasil que elas estão extremamente focadas em poluir menos, né? Por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem esse viés, tá? Crise hídrica do Brasil, né? Tem lugares que falta água no Brasil, certo? Aqui mesmo na escola tem dia falta água, né? Agronegócio no Brasil, que é uma outra polêmica, né? Que no Brasil o agro ele é tido como um grande vilão do meio ambiente, né?
o agro, né, a pecuária, que acaba com o Pantanal, com a Amazônia. Aumento das inundações no nível do mar, que eu falei agora há pouco, né? E os desafios da relação entre o homem e o meio ambiente. Então, todos esses temas aqui, como vários outros relacionados ao meio ambiente, poderiam aparecer como tema de redação do Enem. Certo? Beleza. Tá, agora vamos para os repertórios culturais que você poderia usar em qualquer tema relacionado ao meio ambiente, todos esses que eu mandei. Então, ó, qualquer que seja o tema que caia no Enem, você sempre vai ter para ele um artigo de lei. Então, a Constituição do Brasil, o artigo de lei que você tem que lembrar, artigo 225. Então, ó, se cair qualquer tema relacionado ao meio ambiente, o artigo de lei que você vai citar na sua redação é o artigo 225 da Constituição Federal. Ele diz aqui, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o artigo 225 fala de defesa do meio ambiente, tá? Que todos têm direito ao meio ambiente, tá? E cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Então, essa é uma forma de você começar o seu texto relacionado ao meio ambiente. Então, você pode começar desse tipo. Né? De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente e é dever do poder público e de toda a coletividade defendê-lo. Ponto. Lembra daquela ordem que eu coloquei para vocês. Primeiro repertório cultural, depois vem o quê? Tema. Então, colocou o repertório cultural, você vai relacionar com o tema. Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente, é dever do poder público e de toda a coletividade defendê-lo. Aí você pode contrapor. Porém, não é o que ocorre na sociedade brasileira em relação a tal coisa. Aí você especifica para o tema. Então, por exemplo, se for tráfico de animais, né, você especifica para isso. Porém, não é o que ocorre em relação ao tráfico de animais. Porém, não é o que ocorre em relação à preservação do Pantanal brasileiro. Porém, não é o que ocorre em relação à Amazônia, à Mata Atlântica e assim por diante. Então, sempre nessa ordem. Repertório cultural, tema e depois, o que vem no tema? Tese. Aí você vai precisar de 2 argumentos. Então, né? Deixa eu... Não quebra não, isso aí.